sempre com a mesma maquiagem? Se você ficou curiosa, se quer saber por que ela tá sempre com a mesma maquiagem, fica comigo até o final dessa live que tu vai entender por quê. Meu nome é Joyce Gonçalves, eu sou professora de maquiagem profissional e maquiadora também. E é aqui nesse Instagram onde eu vou te ensinar a sair do zero até se tornar uma maquiadora profissional através dessa maquiagem personalizada, desses atendimentos que eu faço, analisando cada detalhe do rosto das clientes, eu ensino pra vocês aqui nesse Instagram, tá bom? E gente, uma coisa que eu tenho percebido há um bom tempo é que a Sandy está sempre com a mesma maquiagem, mais especificamente nos olhos, que é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre os olhos da Sandy. E isso me chamou muito a atenção e eu resolvi avaliar o rosto dela. Do jeito que eu faço com as minhas clientes, eu fiz com a Sandy. Eu já vou mostrar aqui pra vocês. Mas antes, deixa eu mostrar algumas fotinhos das maquiagens da Sandy, pra vocês verem que realmente são muito parecidas. Ela tá sempre com uma maquiagem que é puxadinha no canto interno do olho. Ó, aí está uma foto. Reparem bem o início dos olhos dela. Sempre tem esse tracinho puxadinho com o delineador. Olha. Outra foto. Vou mostrar uma outra foto. O mesmo puxadinho. Gente, eu achei essas fotos aqui. Algumas eu achei no Google e outras no Instagram dela mesmo, tá? Então, ela tá sempre com essa maquiagem. Foi muito difícil eu achar a Sandy com uma foto que não fosse com a maquiagem essa específica, puxadinha no canto interno. Vocês no final da live vão entender por que ela faz essa maquiagem, tá? E eu vou dizer se essa maquiagem é a mais correta pro olho dela ou não, tá? E eu tenho uma foto aqui dela sem maquiagem, mas é uma foto bem... Na verdade, não é sem maquiagem, é sem essa maquiagem em específico. E é uma foto muito antiga da Sandy. Depois vocês vão ver ela, que eu vou usar ela pra fazer a avaliação do rosto da Sandy, tá? Por que ela usa essa maquiagem? Ela tem uma característica específica nos olhos dela. Todo mundo tem características diferentes uma das outras, né? E a Sandy usa do artifício da maquiagem pra poder equilibrar o rosto dela. Vocês já vão entender. Tudo que eu tô falando aqui, vocês já vão entender, tá? Eu falo isso, gente, porque o benefício de trabalhar com essa maquiagem personalizada, de entender sobre maquiagem personalizada, de entender sobre visagismo para fazer o atendimento das clientes, é um diferencial muito grande. Então, se tu quer sair do zero para se tornar uma maquiadora profissional, essa maquiagem personalizada, o visagismo, é aquilo que tu precisa para se destacar, é aquilo que tu precisa para iniciar na carreira de maquiadora e já iniciar de uma forma correta. Eu não iniciei assim quando eu iniciei a maquiagem. Eu apenas reproduzi a técnica. E eu errei muito. Eu fiz muita maquiagem de cliente que não ficava tão boa assim. E aí eu descobri o visagismo. E aí eu descobri essa maquiagem personalizada. E é isso que eu faço hoje com as minhas clientes, que dá um resultado completamente diferente daquele que eu tinha antes. As minhas clientes, quando eu vou fazer uma maquiagem nelas, né? Já falei várias vezes aqui pra vocês que eu analiso o rosto delas. E no meio do atendimento eu falo pra elas, ó, fulana, por exemplo, os teus olhos, eles são um pouco mais afastados do que o normal, né? E explico pra ela de uma forma bem delicada, porque às vezes as pessoas podem levar isso pra um lado ruim, né? Agora meus olhos são afastados, mas não, né? Eu explico de uma forma que elas entendem. E aí eu ensino pra elas, ó, a maquiagem que eu vou fazer em ti vai ser inspirada nessa que tu me falou e tal. Só que pra gente deixar o teu rosto mais equilibrado, a gente precisa fazer isso, fazer aquilo. E elas ficam encantadas com isso. Elas pensam assim, poxa, ela tá me tratando de uma forma diferente. Ela realmente tá fazendo um trabalho diferenciado. Ela entende do assunto. Ela não tá simplesmente pedindo pra eu fechar os olhos aqui e fazer o trabalho dela. E elas falam isso pra mim. E essa é a forma com que eu consigo fidelizar as minhas clientes e que eu consigo ter um resultado bom em todos os meus atendimentos. Porque pensa comigo, se cada mulher é única, a sua maquiagem também tem que ser. Então eu não posso simplesmente pegar uma técnica de maquiagem e sair reproduzindo em todas as clientes, porque em muitas dessas técnicas não vão dar certo.
talvez dê em uma ou outra, e por sorte isso, né? Mas a gente tem que ter ciência do que tá fazendo, a gente tem que ter estudo sobre o que tá fazendo, tem que analisar o rosto de cada cliente para saber qual maquiagem vai ficar melhor para cada cliente, tá? E assim, gente, a maquiagem que a Sandy faz, ela é super intencional. Ela faz essa maquiagem sempre porque é a maquiagem perfeita para os olhos dela. A Sandy, ela tem uma característica de olhos afastados. Se vocês não sabem o que é isso, eu já expliquei muito sobre olhos afastados, olhos junto, formato, característica de olhos aqui no Instagram. Só que hoje eu vou explicar um pouquinho mais e vou explicar de uma forma diferente, tá? Existe uma máscara, que é a máscara da beleza. Deixa eu ver se eu consigo foto dela aqui pra vocês. Que é uma máscara que foi criada, essa aí, ó, por um cirurgião plástico. E essa máscara aí, maquiadores que trabalham com visagismo usam, profissionais que fazem harmonização facial também usam, cirurgiões plásticos, né, já que ela foi criada por um cirurgião plástico, e ela é toda de uma forma matemática, tá? Eu vou fazer um vídeo mais a fundo explicando sobre só a máscara pra vocês, porque só a história dela já dá uma aula inteira aqui. Mas só para vocês terem um pouco de ciência, quem mais se encaixa perfeitamente nessa máscara, nas medidas dessa máscara, são consideradas pelo nosso cérebro as pessoas mais bonitas. E a maioria, né, acho que, para não dizer 100%, mas 99% das pessoas não se encaixam nessa máscara, porque todos nós possuímos assimetrias no rosto, por vários fatores, por diversos fatores, que eu também vou ensinar no outro vídeo aí que eu vou falar só sobre a máscara. E quando a gente se encaixa mais perfeitamente nessa máscara, é onde o nosso cérebro interpreta que nós somos mais bonitos. E a Sandy, ela tem olhos afastados se a gente colocar o rosto dela nessa máscara. E eu coloquei o rosto dela nessa máscara. Ó, essa máscara aí, gente, eu quero que vocês percebam nos olhos dela como tá faltando ali um pedacinho de olho, né? Tá faltando um pedacinho de olho. Por quê? Porque os olhos dela são afastados. Eles não se encaixam perfeitamente no início de onde essa máscara começa ali, bem no início do olho dela. Isso caracteriza a Sandy com olhos afastados. Não é tão afastado assim, tá? Não é uma quantidade muito significativa. Mas se a gente fizer uma maquiagem que deixe a impressão dos olhos da Sandy mais afastados ainda, que depois eu vou trazer uma foto aí pra vocês, vai ficar muito mais afastado ainda. Por isso que ela sempre está com aquela maquiagem que tem o puxadinho no canto interno. E essa avaliação eu sempre faço nas minhas clientes, tá? Sempre. Eu quase nunca uso essa máscara, é só mais para título de conhecimento de vocês, porque tem uma outra forma de fazer a medição para saber se os olhos da cliente são afastados, se são juntos ou se tem a distância normal entre os olhos, tá? Eu vou falar aqui para vocês como que eu faço essas medidas. Só que eu quero lembrar pra vocês aqui que antes de eu fazer o atendimento de todas as minhas clientes, a não ser que seja uma cliente de última hora, eu faço análise do rosto dela lá na minha cadeira, né? Mas eu procuro sempre pedir pra elas uma foto de uma posição estratégica, onde eu consiga analisar o rosto dela, pra que ela chegue no dia do atendimento, eu já esteja com todas as anotações prontas, onde eu saiba exatamente o que fazer. Chego com todas as medidas da cliente prontinha para que o atendimento seja mais rápido, para que o atendimento seja personalizado. E eu quase nunca uso a máscara de FI, que é aquela máscara que eu mostrei para vocês, que foi criada pelo cirurgião plástico. Eu uso muito as medidas manuais. E eu vou ensinar para vocês a partir de agora, então presta bem atenção. Antes de fazer um atendimento de uma cliente, é muito importante que vocês façam tem outras, tá? Várias outras medidas, mas é assunto para outras lives. Hoje eu quero falar aqui para vocês sobre afastamento de olhos, sobre se o olho é mais afastado, se não é, se tem afastamento padrão. E eu vou falar para vocês como fazer essa medida.
Como que eu sei se o olho da minha cliente é afastado, se é junto ou se ele é normal? Eu sempre com a foto na mão eu faço isso, mas dá pra fazer também ao vivo ali com a cliente. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão medir o tamanho do olho da cliente, aqui ó, do início ao final do olho. Vai dar um número X. Vamos supor que o olho da Sandy deu 2,5, tá? Daqui até aqui tem 2,5 centímetros. Anota bem o número, 2,5. A partir desse número é que vocês vão se basear para saber se o afastamento dos olhos é grande, se é pequeno ou se é padrão. 2,5 é o tamanho do olho. E agora vocês vão medir a distância entre os dois olhos. Dá pra fazer com régua, só que com paquímetro é muito mais fácil, tá? Porque ele se encaixa aqui nos olhos. Vocês vão medir a distância entre um olho e outro, bem no pontinho lacrimal aqui, desse olho para esse olho, tá? Pegaram? Mede primeiro o olho, anota, né, na cabeça, ou anota no papel, a medida que deu aqui, estamos fazendo com um exemplo de 2,5, e depois vocês vão medir a distância entre um olho e outro. O meu, por exemplo, se o meu olho tem 2,5, a distância entre os meus dois olhos tem 2,5. Eu já fiz essa medição. Então, afastamento dos meus olhos são padrão. O da Sandy, por exemplo, eu fiz a medida, fiz no computador, né? Com a foto dela mais ampliada. Ela tem 2,5 de olho e a distância entre os dois olhos tem 2,7. Então, se o número na distância entre os olhos ele é maior do que o tamanho do olho, isso significa que a cliente tem os olhos mais afastados. Se fosse o contrário, se ela tivesse um tamanho de olho aqui de 2,5 e a distância entre os dois olhos de 2,3, ela teria olhos mais juntos, caracterizada por olhos mais juntos. E se ela tem a mesma medida, ela é caracterizada por olhos padrão. Isso é muito importante na hora da gente fazer a maquiagem. Porque a gente teve um período em que foi muito utilizada uma técnica de maquiagem que eu particularmente acho bonita. E ainda é usada, né, da gente deixar esse cantinho interno do olho mais iluminado. Mas teve uma época, gente, que era branco mesmo. Era uma técnica que a gente usava bem branquinha esse início do olho. Que pra quem tem olhos afastados, no caso da Sandy, deixaria os olhos mais afastados ainda. Vou mostrar aqui uma foto pra vocês de uma maquiagem para vocês verem a diferença. E olhem a diferença. Essa foto não é minha, essa maquiagem, tá? É de uma maquiadora que eu sigo, que também trabalha com isso. E olha, reparem, nessa foto em que ela tá com o cantinho interno do olho bem branquinho, com uma sombra bem branquinha. Olha como deu a impressão que os olhos dela são mais afastados do que no original. Porque a foto do meio, ela está sem maquiagem. Eu hoje, né, depois de treinar muito meu olho, eu consigo enxergar sem medir os olhos, que a pessoa tem olhos afastados, que tem olho junto, é olho normal, né? Já dá. Vocês se começar a treinar muito o olho de vocês já vão daqui a pouco ter essa noção, sem precisar medir. E vocês conseguem perceber que na foto do meio, que ela está sem maquiagem, ela tem realmente olhos afastados. Não é muito, né, mas ela tem. E na foto em que ela está com o cantinho interno do olho ali bem branquinho, dá a impressão que ela tem olhos mais afastados ainda. Então, se uma cliente chegar para vocês e pedir uma maquiagem que seja bem iluminada no canto interno e ela tiver olhos afastados, é essa a impressão que vocês vão causar no rosto da cliente. Vocês vão deixá-la com os olhos mais afastados ainda, que não é legal. Que não é o padrão da beleza, né? Vocês viram a máscara que eu mostrei pra vocês. Não é que eu tô querendo encaixar todo mundo na máscara da beleza, mas é que aquelas são as formas em que o cérebro humano interpreta um rosto mais bonito. Então a gente na maquiagem procura deixar o rosto das pessoas mais próximo possível da máscara da beleza, para que elas fiquem muito mais bonitas ao cérebro humano.
Porque o cérebro humano, ele interpreta a beleza de uma outra forma, através de linha, cor, volume, forma e proporção. Por isso que a gente tem que estudar visagismo para aplicar na maquiagem, para não sair só reproduzindo técnica de maquiagem e não ficar. Com o visagismo, com essa maquiagem personalizada, vocês vão conseguir deixar a sua cliente muito mais bonita. Porque se a cliente chega com os olhos afastados pedindo essa maquiagem aí, vocês não conhecem visagismo, acabam deixando a cliente com os olhos mais afastados. Talvez ela vá se sentir bonita, mas no outro dia que ela for ou contigo ou com outro maquiador que fizer uma maquiagem que deixe o canto interno mais escuro, ela vai se sentir muito mais bonita. Vamos supor, a cliente vai com os olhos afastados, ela pede essa maquiagem do canto interno bem clarinho, vocês fazem, porque não tem conhecimento de visagismo, ou porque não se deram conta disso, e a cliente, a maquiagem ficou bonita, gostei e tal, e no outro dia ela te procura para atendimento, tu não tem horário, ela vai se maquiar com uma outra profissional que tem esse conhecimento, e vai dizer pra ela assim, olha, fulano, essa maquiagem aqui é muito bonita, né, uma técnica bonita, mas a gente precisa adaptar ela para a tua característica de olho, porque tu tem olhos afastados, então se a gente deixar o canto interno mais escurinho, vai ficar mais bonito, vai ficar mais harmônico, e aí ela vai gostar muito mais daquela maquiadora que sabia de visagismo, que entende, que analisou o rosto dela. E aí o que ela vai pensar? Poxa, essa maquiadora aqui é bem melhor do que aquela. E aí vocês não querem, porque dessa forma vocês não vão fidelizar a cliente e vocês não vão deixar a cliente de vocês feliz. Eu tenho certeza que vocês querem deixar a cliente de vocês mais bonita possível. Para isso, vocês precisam do conhecimento do visagismo. Então, um dos pontos muito importantes para vocês analisar quando for maquiar alguém é a distância dos olhos. É um dos pontos, tá? Tem muitos pontos em que a gente tem que analisar antes de maquiar uma cliente, tá? Oi, Gisélia, bom dia! Não tinha mais te visto na live. Gente, só pra lembrar vocês, estamos toda segunda e quinta-feira, às 8h57 da manhã, aqui no Instagram, falando sobre algum assunto onde eu vou te ensinar a sair do zero até se tornar uma maquiadora profissional. Aqui nesse Instagram, nas lives, eu ensino vocês tudo sobre maquiagem personalizada. Como fazer para aplicar o visagismo na maquiagem, que é assim que vocês conseguem fidelizar clientes e deixar a cliente de vocês mais feliz e muito mais bonitas, tá? Gisélia tava sem internet, agora voltou a internet, agora voltamos às lives, porque eu também tinha dado uma freadinha nas lives, né? Agora no final de ano também tirei um recesso pra descansar e agora em 2022 voltamos com tudo, tá? Então toda segunda e quinta-feira, às 8h57 da manhã, estejam aqui nesse Instagram, tá? Se vocês puderem clicar em coraçãozinho também, compartilhar essa live com as amigas de vocês. Vou deixar todas essas lives salvas para vocês assistirem depois. Eu quero trazer o melhor conteúdo aqui para vocês, para que vocês consigam de fato aprender maquiagem, aprender a fazer maquiagem.